Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa com Ciência, que é um projeto em parceria da Fundação Astef e a SBPC para a divulgação científica aos leigos. Eu sou o professor Barros Neto, presidente da Fundação Astef, professor titular da UFC, e estou aqui hoje com meu grande amigo, professor Assis Filho, meu contemporâneo da Universidade Federal do Ceará, hoje uma das referências no Brasil nessa questão de estudo sobre água. E eu queria aqui agradecer aqui a disponibilidade dele estar aqui falando conosco sobre os projetos que ele vem tratando, que eu acho que tem muito a ver conosco aqui no estado do Ceará, que é a questão da água, certo? Então, bom dia, Assis. Muito obrigado mais uma vez aqui por você estar conosco. E eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o projeto lá da COGER que você tem, que é um projeto de discussão da locação de água, que está sendo realizada em parceria da UFC com a SRH. Por favor. Primeiramente, é uma grande alegria estar aqui com você, Barros Neto, pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Obrigado, Barros, aqui pelo convite para participar dessa nossa conversa hoje pela manhã. Tem um projeto do programa Cientista-Chefe, que é um programa que a FUNCAP está mobilizando no Estado, e ela tem uma das áreas que é a área de recursos hídricos. Então, nessa área de recursos hídricos, a gente está desenvolvendo alguns projetos, entre eles, esse que é um projeto com a COGER, com a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, e é um projeto que eu reputo de muita importância, que é o projeto de alocação, rever e analisar e aprimorar o processo de alocação de água no estado de Ceará. Mas o que é alocação de água é o primeiro ponto, talvez, que precisa esclarecer, né? A alocação de água é o seguinte: o ano aqui no Ceará é dividido em duas partes. Na primeira tem a possibilidade da chuva, na segunda é a certeza da seca. Então, toda a água que a gente vai ter disponível no estado, ela vai ficar guardada nos reservatórios em julho. E em julho a gente tem que decidir se a gente vai usar água esse ano ou quanta água a gente vai ter que guardar para o ano seguinte, porque aqui também tem outro detalhe. É igual lá o José do Egito, né? Tem anos úmidos e anos secos. Então a gente tem que guardar água dos anos úmidos para os anos secos. Então a gente tem uma decisão que é assim: quanto a gente guarda para o ano que vem, quanto a gente usa de água esse ano. Então, para fazer isso, a gente tem uma reunião em julho de todo ano com a sociedade civil, usuários de água, poder público estadual, municipal, federal. Eles se reúnem nas bacias hidrográficas, que a gente chama de comitês de bacia, para poder decidir quanta água vai para o ano que vem e quanta água fica esse ano. E dessa água que fica no ano, a gente tem que decidir o seguinte: essa água vai para a indústria, essa água vai para a cidade, essa água vai para a irrigação, tá certo? Quanta água vai para cada um desses usos. E a gente tem, às vezes, sistemas mais complexos ainda, que é assim: quanta água do Jaguaribe vem para Fortaleza? E esse processo de tomada de decisão, que sempre se procura construir consenso, às vezes ele é um pouco conflituoso, né? Porque o Jaguaribe não quer mandar água para Fortaleza, principalmente se for para a indústria, né? Eles querem usar água lá. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está agora estudando, uma equipe multidisciplinar, que junto o pessoal da engenharia, o pessoal das ciências humanas, o pessoal das ciências da natureza, junta todo mundo num grupo só multidisciplinar para poder reavaliar e aprimorar esse processo. Então, o que é que a gente vai estar fazendo? A gente está fazendo vários estudos. Tem um tal lá do estudo hidrológico, que é o quê? A gente vai olhar tudo que foi medida de vazão em rio, todos os rios do estado, a gente está olhando, revendo, local por local, quanta água está passando em cada uma daquelas seções de rio que chegam a água para os reservatórios, para saber o seguinte: quanta água tem mesmo disponível? Quais são os riscos e as incertezas que a gente tem quanto a essa água que está chegando nos reservatórios? Então, para isso a gente usa medida, mas só que a medida é caro. Então, a gente não tem medida nos 154 reservatórios do estado de Ceará. Então, o que é que a gente terminou tendo que fazer? Transportar a informação de um lugar para o outro. E para fazer esse transporte da informação da vazão de um lugar para o outro, a gente usa um negócio chamado modelo, que é umas equações matemáticas lá que vão ajudar a gente a fazer esse transporte de informação de um lugar para o outro. Então, a gente está revendo e analisando os riscos com, digamos assim, métodos muito modernos, os mais modernos que temos agora, para rever essa quantidade de água, essas afluências, essa quantidade de água que chega nos reservatórios. Para, a partir daí, a gente rever quanta água mesmo esse reservatório consegue disponibilizar, qual é o risco que a gente tem de disponibilidade hídrica desse reservatório, para poder fazer com que a gente tire só o que pode tirar mesmo, Então, a gente está fazendo isso, está fazendo também aí, analisando o processo de tomada de decisão. Como é que é esse processo de tomada de decisão nos comitês de bacia? Qual é o procedimento que a gente podia ter para reduzir mais ainda conflito? O que a gente tem que fazer, por exemplo, no ano seco, para poder fazer com que a decisão dos comitês, a decisão que foi tomada pela sociedade, ela seja garantida
né? Porque às vezes tem uma pessoa que desobedece à regra, né? Como é que você faz com que essa regra possa vir a ser cumprida? Né? Como é que a gente aprimora esses espaços de consenso dentro do processo de alocação? Então, por conta disso, esse é um problema que diz respeito a nós da engenharia e diz respeito ao pessoal lá da Humanas, né? Isso é interessante, Assis, porque você está mencionando aí, né, a ciência ela não é só matemática, física e química, né? Ela também tem outras discussões que são levadas em consideração, por exemplo, como construir essas formas de discussão, como chegar em modelos de tomada de decisão que tente avaliar diversas possibilidades e que você consiga, né? Então, eu acho que isso é interessante porque tem uma ciência também, tem uma pesquisa atrás disso aí também. É isso? Exatamente. E hoje, cada vez mais, a gente divide em temas, né, em áreas de conhecimento na academia. A vida, ela é una, né? A vida, quando a gente vai para um problema da vida, tem que ter informação da química, da física, da biologia, né, das ciências da sociologia. E isso, desde sempre, a gente observa nessas questões ligadas à água, como esses problemas são multidisciplinares. A gente tem que ouvir o especialista daquela área, porque às vezes uma área do conhecimento pode até achar que sabe tudo, mas não sabe só né? Então você tem que ouvir os especialistas da área para saber qual é a dinâmica, né? E como a gente aprende com as outras áreas. Acho até que uma função que surge é até mesmo de um profissional que tem aí seja mais multidisciplinar do ponto de vista que tem algumas pessoas que têm que ajudar na coordenação dessas áreas, né? Como é que você ouve um sociólogo, ouve um engenheiro, ouve um físico e gera uma síntese a partir daí? Tem dificuldades, às vezes, até de cada um tem sua linguagem, né? Cada um tem sua estrutura, os paradigmas, né? Seus paradigmas, seus conceitos, né? E aí você tem que traduzir uma parte na outra parte. Isso é uma questão de vida e morte, né? Como dizia o Ferreira Goulart, né? Então, assim, essa tradução de uma parte e outra parte na ciência é muito importante para a gente poder enfrentar os complexos problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, né? E aí, no caso de recursos hídricos, a gente está juntando o problema que é o problema da natureza, porque a água ela é meio de subsistência para a vida, tá certo? Não só para a vida aquática, né? Todos nós somos água, nós viemos dos oceanos, né? Então, a gente, por exemplo, nosso corpo mesmo ainda traz água salgada, né? Então, isso na vida geral. Então, a gente precisa entender os ecossistemas, porque eles são fundamentais para prestar, inclusive, serviços ambientais para a sociedade, para a gente, né? Tem autodepuração de rio, né? Tem alimento, produção de biomassa. A gente precisa entender também como é que se dá o processo de água, por exemplo, para a sociedade, porque a água é um insumo para o processo produtivo, né? A água, por exemplo, para beber um refrigerante, precisa de água, né? Para uma indústria por exemplo, de aço, você precisa de água para refrigerar a caldeira. A água é essencial como insumo para o processo produtivo. E ela é fundamental também para nós humanos, né? A gente não pode passar muito tempo sem beber água, né? Pode até passar sem comer um período maior até do que sem beber, mas sem beber água a gente precisa. Então, por conta dessa multidimensionalidade da água, a gente tem que trazer profissionais de várias áreas do conhecimento para poder gerar esse quadro, essa visão de conjunto sobre essa questão da água. E por conta disso tudo, e por conta da água, inclusive tem essa dimensão econômica também, a água tem conflito entre regiões, a água tem conflito entre usos, né, e usuários de água. Então, a gente precisa entender tudo isso para poder construir uma alternativa mais sustentável que gere mais benefícios para a sociedade, cada gota de água que a gente consegue ter nos nossos reservatórios, né? E outra coisa interessante ainda dessa pesquisa é que você está estudando o gerenciamento da água, né? Ou seja, não é só a construção de barragens, trabalho com os rios, mas é gerenciar, né? Ou seja, se você for fazer uma analogia, não é pensar só no hardware, tem que pensar no software. Né? Ou seja, como é que eu acho que isso também é uma pesquisa interessante. Exatamente, porque, por exemplo, muitas vezes, às vezes até alguns colegas da engenharia pensam que a obra termina quando ela é inaugurada. Na realidade, é quando ela começa a vida dela. Né? A vida de uma obra, ela começa quando ela começa a gerar benefícios para a sociedade. E esse gerar benefícios para a sociedade requer também o quê? Uma capacidade de gestão. Inclusive, não só da parte hard e da parte software. A parte software, como você está sinalizando, até mesmo para poder ver essas discussões e como é que vai se dar esse processo de apropriação, e na parte hardware, porque esses sistemas são complexos. Você imagina o que é estação de bombeamento do Castanhão para trazer água para a região metropolitana, canal de transposição,
manutenção de barragens. Então, você tem lá uma parte hard de operação e manutenção desses sistemas cada vez mais complexos do ponto de vista hidráulico, hidrológico, né, controle de cheio, e você tem uma parte soft que a pessoa diz assim, e sim, essa água vai para quem? Esse ano eu vou ter que diminuir minha área irrigada, minha cidade vai ter que fazer racionamento e fulano também não vai, né? Qual é o nível de racionamento de água que eu vou fazer e que ele vai fazer? Compensa esse ano, por exemplo, eu deixar água no reservatório, me submeter a um racionamento para não ter água no ano que vem, e se ano que vem for um ano muito chuvoso? Então, a ciência ela vai entrar na estruturação dessa discussão, que são mais as ciências humanas, e as ciências da natureza vão entrar até em quais são os cenários que a gente tem para o ano que vem de vazões, como é que a gente diminui o custo de bombeamento da água do Jaguaribe para a metropolitana, para que a gente não pague caro, cada vez mais, uma água mais cara na região metropolitana de Fortaleza, né? E assim, não só para o Jaguaribe metropolitano, mas vale para todas as regiões do Estado do Ceará, o Patu, lá, Senador Pompeu, tá entendendo? O Araras, lá na região lá do norte, do Acaraú, tá certo? Então, todos esses reservatórios precisam dessa estratégia de gestão, e hoje a gente está olhando todos eles, todos os 154 reservatórios que são monitorados pela COGE, que abastecem praticamente todos os municípios do Ceará. E a tomada de decisão é interessante que ela é baseada em dados, né? Ou seja, não é uma tomada de decisão exclusivamente política, ou, né? Você tem as informações que vão subsidiar as discussões, que eu acho que isso é muito interessante, para não ficar assim, melhor, eu acho que deve ser isso, né? Eu acho que deve ser aquilo, deixa de ser uma decisão abalizada, não é isso? Eu acho que, na realidade, é colocar todo mundo numa sala escura, às vezes com foice, porque cada um tem interesse diferente e tal. Então, na realidade, essa decisão ela tem duas dimensões fundamentais. Primeiro é que ela é muito complexa para ser dada só com senso comum. Ela precisa de ciência. Sem ciência, nós não tomamos decisões, digamos assim, robustas, decisões que sejam sustentáveis do ponto de vista social, econômico. Então, a gente precisa de uma base científica e técnica para tomar decisão. Mas não é um tecnocrata que toma a decisão. Por quê? Porque o tecnocrata, se fosse, por exemplo, nós que tomássemos, do ponto de vista de quem produz a informação, tomasse a decisão, era também um outro equívoco. Por quê? Tem informações sobre os impactos dessa decisão. Quem é afetado por essa decisão, ele conhece muito bem esses impactos. E então, quem vai ser afetado pela decisão é quem deve decidir, entre os cenários viáveis, possíveis do ponto de vista técnico, qual deve ser daquelas alternativas a melhor para eles, aquela que vai ser eleita como alternativa que vai ser implementada. Então, esse processo ele tem essas duas dimensões. Uma, tem que ter base técnica e científica que informa, e tem que ter um processo político de olhar essas informações técnicas e, a partir daí, selecionar qual é a melhor alternativa. E eu acredito que esse processo ele é extremamente rico e importante, porque ele não só olha a economia, porque a economia também ela é limitada, ela vai enxergar uma certa dimensão da vida, ela vai enxergar problemas ligados à migração, miséria, tá certo? Impactos que vão ter, disputas entre regiões, né? Tudo isso a economia, às vezes, ela faz tábua rasa. Quem tem mais dinheiro pagaria pela água. É diferente desse processo que a gente vai olhar o seguinte, se quem tem mais dinheiro pagou pela água, mas o que foi que aconteceu com o Jaguaribe se toda a água veio para a indústria? Tá entendendo? Vai esvaziar as cidades, não vão ter mais produção, a população daquela região vai migrar para outro lugar, né? Então, essas respostas não conseguem ser dadas de forma direta pela economia, pela microeconomia. Quem consegue dar esse tipo de resposta é um processo político. Então, a gente tem que construir também esse processo político para que sejam tomadas decisões sustentáveis. Como é que você faz isso? Juntando esses dois momentos. Um momento de informação técnica, que define quais são as alternativas viáveis e sustentáveis, e uma outra dimensão, que é a dimensão política, que vai identificar dessas alternativas que são tecnicamente viáveis, qual é aquela que ela elege para ser implementada, e com isso, com os ganhos, e quem ganha, quem perde, como é que se compensa isso tudo. Então, acho que esse processo é muito bonito, e é por isso que precisa de muitas áreas do conhecimento para poder analisá-lo de forma mais integral e melhorar, inclusive, o seu processo de tomar decisão e, consequentemente, a qualidade de vida da população, né, tanto econômica, como social, como ambientalmente. Bom, Assis, eu queria agradecer, aí foi excelente, né, uma aula, né, eu acho que quem aprende mais aqui sou eu, certo? Porque já conversamos várias entrevistas, então é vasto conhecimento. Eu queria lhe agradecer, e eu acho que essa visão da complexidade, né, e do aumento da visão, né, mais ampla do problema, ela é fundamental
para as questões que afligem o mundo, né? Ou seja, essa questão da água tem vários outros aí que são, então, eu acho que é justamente a junção desses conhecimentos que fazem com que a gente chegue a melhores decisões. Decisão é decisão, é uma escolha, né? Então, sempre você vai fazer as melhores coisas. E eu acho que a ciência está para isso aí, ela está para ajudar a nossa população, né? A nossa sociedade a melhor decidir e fazer melhores escolhas a partir de dados, né? A partir de conhecimento. Ok, Assis? Muito obrigado aí mais uma vez pela sua atenção aqui conosco. Obrigado, Barros Neto. Eu que agradeço. Um abraço.